Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o OnConecta Podcast, o podcast da área da oncologia da Eurofarma. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Na área da saúde, existem alguns cuidados específicos importantes com cada paciente. A humanização, garantir que ele tenha as melhores assistências é importantíssimo em todas as instituições de saúde. Hoje nós convidamos Tamara Teixeira. Ela é enfermeira oncologista há 18 anos, diretora da Veritas Oncologia, da OncoExcellence, é cofundadora da Oncolive e também diretora da Tato. Uma enfermeira incrível que vai bater um papo com a gente sobre navegação e enfermagem. Obrigado pela participação no nosso OnConecta Podcast. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui para falar de um assunto que eu amo de paixão, que é a navegação de pacientes, já abrindo spoiler desse episódio. O que é isso, Como que o enfermeiro tem a ver com esse sistema? Então, a navegação de pacientes, ela surgiu na década de 90 nos Estados Unidos. Então, historicamente, ela nasceu nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, e quem criou a navegação de pacientes foi um médico, um cirurgião oncológico, Dr. Harold Freeman, que, na verdade, ele estava no Harlem Hospital em Nova York, se especializando em cirurgia oncológica, e ele percebeu que poucos pacientes chegavam para ele, poucas pacientes chegavam para a cirurgia da mama. Por quê? Porque o tratamento cirúrgico, ele só é considerado com intuito curativo, ou seja, para aquelas pessoas que têm um câncer localizado, que foi diagnosticado precocemente, que tem chances de cura, e aí ele vai fazer aquela remoção local do tumor, proporcionando a cura para aquela paciente. E ele percebia que não chegava a pacientes. Por quê? Porque as pacientes chegavam já com a doença metastática, ou seja, ela deixou de ser localizada na mama, no caso dele, e se espalhou para outros órgãos dentro do corpo. E ele começou a estudar o porquê que essas pacientes eram diagnosticadas tardiamente. E ele viu que na população dele, que era atendida dentro do hospital no qual ele estava estudando e trabalhando, havia um perfil. Eram pessoas marginalizadas, ou seja, à margem da sociedade, de baixo poder aquisitivo, sem um seguro-saúde. Nos Estados Unidos é um pouco diferente, o sistema de saúde do nosso. Então, sem um seguro-saúde, imigrantes que não falavam muito bem o inglês. Sem apoio humano, Sem o apoio, Então, ele chamou a navegação de uma ferramenta, para prover o acesso oportuno e de qualidade às pessoas com o câncer durante toda a jornada dela. Porque ele viu que o diagnóstico tardio era por questões de atraso, por questões de barreiras que não permitiam que essas pessoas chegassem ao atendimento adequado para a oncologia, para investigar uma suspeita, para fazer os exames que detectam um câncer de mama, no caso, para ter um acesso a uma mamografia, uma biópsia, em tempo hábil de se ainda ter um intuito curativo. Então, Nesse grupo de navegadores, nesse primeiro grupo de navegadores que o Dr. Harold Freeman convocou, formou e educou, ele tinham enfermeiros, mas tinham também leigos, tinham pacientes, familiares, tinham outros profissionais de saúde e pessoas que tinham outras profissões que não profissão da área da saúde. Então, viu-se que esse grupo que conseguiu implementar, ele mapeou, entendeu os processos da instituição, arrumou toda a questão do agendamento, sugeriu algumas mudanças, convocando as pessoas com maior risco, agilizando o tempo para fazer exame, então para agendar, para soltar o laudo, para marcar a cirurgia, e aí ele conseguiu reduzir em 50% a taxa de diagnóstico tardio dessas mulheres, ou seja, ele conseguiu aumentar a taxa de mulheres que eram passíveis de uma cirurgia ou de uma radioterapia, que são os tratamentos locais com intuito curativo para a mama, em 50%. E ele praticamente dobrou o que a gente chama de sobrevida em 5 anos, que é o quê? Que é a porcentagem de pessoas que estarão vivas em 5 anos após a data do seu diagnóstico. Então, ele teve um impacto tremendo na sobrevida dessas pessoas. E ele é considerado o pai da navegação. Então, aí foi plantada a sementinha da navegação em enfermagem. Porque para navegar não precisa ser só enfermeiro, Então, eu posso ser um navegador de pacientes, e isso a gente entende como um navegador leigo, ou seja, todos aqueles que não têm uma formação na área da saúde. Ou eu posso ser um navegador clínico, que são aqueles que têm uma formação na área da saúde. E aqui é onde se encontra a maioria dos navegadores. E dentre esses navegadores, a maioria é composta por enfermeiro. Então, principalmente enfermeiros e um pouco de assistentes sociais. E aí, como que o enfermeiro faz para navegar, Ou como um navegador navega um paciente? Então, nós consideramos a navegação a assistência individualizada a uma pessoa com câncer,
com o objetivo de ajudá-los a superar as barreiras para um acesso oportuno. Então, a questão do tempo é super importante na navegação. Então, um acesso oportuno aos cuidados de saúde de qualidade durante toda a jornada oncológica ou durante todas as fases do contínuo do câncer, que como nós chamamos, né, na literatura. E aí a gente fala, nossa, Tamara, mas parece tão aberto isso, né? Como assim? Então, tem alguns instrumentos, tem literatura, tem algumas estruturas que nos ajudam e nos norteiam a fazer essa navegação, tá? Mas quando nós falamos do navegador enfermeiro, nós utilizamos a estrutura do processo de enfermagem, que já é algo da enfermagem e que permeia a assistência do enfermeiro em qualquer área de atuação. Então, através desse processo de enfermagem, que eu tenho umas etapas que eu faço, então, uma avaliação inicial, colho a história desse paciente, examino esse paciente, enxergo quais são os pontos de atenção, os pontos de alteração, faço o meu diagnóstico de enfermagem, entendo o diagnóstico médico, o plano de tratamento que ele tem, aí eu traço um plano de cuidados, tá? E baseado nesse plano de cuidados, eu tenho quais são as minhas metas esperadas para aqueles planos, e aí eu avalio constantemente esse meu plano de cuidados e vou modificando a depender de como o paciente evolui. Então, eu evoluo o paciente e aí eu recomeço esse ciclo. Toda a trajetória, então, dos cuidados com o paciente, com esse diferencial, é o que esse processo... Eles chamam de Nurse Navigator, né? Isso. Que ele criou esse nome, né? Exatamente. Então, toda a trajetória do paciente... O navegador, né, enfermeiro, consegue dar toda essa assistência com esse diferencial. É incrível isso, porque tem que ser independente para fazer isso, né? Exatamente. Então, o enfermeiro, o que ele precisa saber para navegar? O que vai diferenciar um enfermeiro que navega os pacientes do enfermeiro que cuida do paciente, ou que infunde o tratamento oncológico, a quimioterapia, ou que orienta o paciente, né? Tem uma diferença grande em relação ao escopo da função, as atribuições de cada um. Então, quando eu olho para a navegação, ela é como transversal, ela está presente em todas as fases do contínuo do câncer desse paciente, em todos os momentos, do começo ao fim. Ah, Tamara, mas como que o enfermeiro dá conta do começo ao fim? Não, ele não dá. Por quê? Porque aí entra o que a gente chama de modelos de navegação. Então, a depender da instituição, a depender de qual é o paciente, a depender do tipo de câncer que é mais comum naquela instituição, ou do estadiamento, se são cânceres mais localizados ou cânceres já avançados, tudo isso ajuda a delinear qual o melhor modelo de navegação para a sua instituição, para o seu serviço ou para o seu departamento, tá? Então, eu tenho o contínuo todo do câncer, que são as fases, né? Ali de promoção à saúde, prevenção, né? Onde o objetivo é uma atenção primária, eu trabalho com estilo de vida saudável, eu trabalho com medidas que ajudem a diminuir o risco das pessoas para câncer. Aí eu tenho a navegação da fase de rastreamento, que para aqueles cânceres que têm exames, que já estão no calendário e que de acordo com idade, algumas condições familiares eu preciso fazer para detectar o mais precocemente possível um câncer e, como a gente já falou, aumentar as chances de cura. Aí eu tenho a navegação das pessoas que têm uma suspeita de câncer, ela tem alguma alteração no exame, alguma alteração no corpo dela que já leva a uma suspeita, até uma fase de diagnóstico de um câncer, então ela chega numa biópsia que determina que ela tem um câncer no laudo dela, e aí eu tenho do diagnóstico ao início do tratamento, porque depois que eu tenho uma biópsia dizendo que eu tenho câncer, eu preciso entender qual o tamanho desse câncer, qual a extensão dessa doença, que é o que a gente chama de estadiamento. E aí tem uma série de exames e de resultados que o paciente ainda precisa fazer até que, com tudo isso em mãos, o médico consiga propor o plano de tratamento para esse paciente. Até então que ele chega na fase de tratamento ativo, que é quando ele acessa o seu tratamento, seja ele qual for, se é radioterapia, se é uma cirurgia, se é um tratamento sistêmico, e mudando para a fase quando acaba o tratamento, que ela se abre. Então, esse paciente está curado e eu tenho a sobrevida, ou a doença dele é metastática, ele vai continuar tratando como uma doença crônica, entre aspas, ou chegou-se um momento em que não tem mais um tratamento que combata o câncer e a ideia é paliar sintomas. E aí ele entra em cuidados paliativos exclusivos, tá? Então, aí tem esses 3 caminhos. Então, basicamente, para a sobrevida ou a cura, ou
para cuidado de fim de vida. Então, normalmente, o que acontece, né? O enfermeiro navegador ou navegador de pacientes, ele vai navegar uma dessas fases ou algumas dessas fases, porque tudo é difícil. Até porque, quando eu falo da prevenção ao fim de vida, eu estou falando de vários níveis de atenção em saúde, né? Aqui no Brasil, a gente chama atenção primária, como as UBSs, né? A atenção secundária, onde você faz diagnósticos, exames e tem médicos por especialidade, até a atenção terciária, onde se tem os hospitais e o serviço de alta complexidade, como é entendido um serviço oncológico, tá? Existe uma capacitação para essa qualificação, um órgão que rege a questão do navegador de enfermagem e de paciente? Ótima pergunta. Na verdade, no Brasil, a navegação ela não é nova. Tá, então a primeira publicação da experiência de um programa de navegação e enfermagem no Brasil é de 2019, do Hospital Moinhos de Vento, que fez um programa de navegação em câncer de mama. Mas veja, desde 2019 a gente já tem a evidência de um primeiro programa de navegação, mas nós não temos a regulamentação do escopo do enfermeiro navegador no Brasil. Então, hoje no Brasil, nada se tem. Tá? Nós não temos a regulamentação do escopo, então, obviamente, a gente também não tem qual que é o curso ou qual que é a forma de capacitação oficial para esses profissionais. Mas nós temos bastante literatura internacional que embasa a preparação desses enfermeiros que estão começando a se preparar e a navegar no Brasil. Temos os exemplos, né, de como isso é feito lá fora. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, o enfermeiro, ele se forma em enfermagem, ele faz o bacharel em enfermagem, ele faz a oncologia e aí ele faz a navegação. E aí, para ele se tornar enfermeiro, ele aplica uma prova do conselho para passar e obter o seu registro para ser um enfermeiro. A espelho do que acontece com os advogados aqui no Brasil com o exame da ordem, da OAB. Bom, feito isso, então, quando ela faz a oncologia, essa enfermeira também aplica para ser uma enfermeira oncológica certificada, tá? E quando ela faz a navegação, existe um programa de certificação que é dado pela Academia de Enfermeiros Oncologistas e Navegadores de Pacientes dos Estados Unidos, que é chamada de AONN. Tá? Ela une o trabalho tanto da American Cancer Society, que tem um cunho mais de advocacy de pacientes, né? Com o trabalho da ONS, que é a Oncology Nurse Society, que é a Sociedade Americana de Enfermagem Oncológica, que fala do enfermeiro navegador. Então, juntando essas duas associações, tem-se o trabalho da ONN, que é essa Academia de Navegadores. E eles atualizaram uma publicação, e o ano passado já saiu uma publicação nova, se eu não me engano, em março do ano passado, na revista da ONN, definindo o que é a navegação de pacientes, né, 3 décadas depois, definindo quais são os navegadores de paciente e principalmente definindo quais são os padrões da prática profissional de navegação oncológica, que são 19 padrões. Então, isso eu costumo dizer que é a bíblia do enfermeiro navegador ou de quem quer vir a navegar pacientes, que ela precisa ser conhecida, entendida e praticada. E fora isso, a Oncology Nurse Society já havia publicado quais são as competências essenciais do enfermeiro navegador, o que faz o enfermeiro navegador, tem congresso que fala sobre isso, então, assim, tem bastante substrato, tem bastante informação para aquisição de conhecimento pelos enfermeiros navegadores ou aspirantes a enfermeiros navegadores no Brasil. Porém, nós não temos nada regulamentado ainda. Aproveitando, fala das etapas da navegação. Isso é muito legal, porque assim, o enfermeiro navegador, ele se torna o elo entre paciente, instituição de saúde e profissionais de saúde. Então, quando o paciente chega, normalmente na primeira consulta, ele é apresentado para esse navegador. E a partir dali, começa esse vínculo, tá? Então, a partir do momento que é definido qual é o diagnóstico, qual que é o plano de tratamento para esse paciente, o enfermeiro navegador já consegue prever qual que é toda a jornada que ele vai passar para cumprir esse plano. Então, o enfermeiro navegador, ele é uma pessoa que já é bem experiente, a gente não falou do perfil, né? Ele é um enfermeiro que já tem uma experiência sênior na especialidade dele, no nosso caso, na oncologia. E que ele tem habilidades desenvolvidas em comunicação e em educação. Multidisciplinares, né? Multidisciplinar. Justamente por isso, porque ele não transita só com a enfermagem. Quando eu sou um enfermeiro da assistência, eu tô lá com a minha equipe de enfermagem, com o meu paciente. Eu atendo o paciente, eu instalo, né? Eu pego um acesso, eu retiro um acesso, eu descarto uma medicação, eu oriento o meu paciente e meu trabalho acabou, ele tá só ali,
tá? Eventualmente eu converso com a equipe médica se acontecer alguma intercorrência na infusão, se o paciente está com alguma queixa pontual naquele dia. Mas quando eu vou para a navegação, na verdade, ele é o elo para tudo. Então, eu tenho que ter competências de comunicação e de educação. Por quê? Porque eu me comunico com todos os membros da equipe multiprofissional numa linguagem técnica e científica e eu me comunico com o paciente na linguagem que ele entender. Então, eu preciso adaptar toda a informação pesada que acontece, né, dentro de um hospital, quando a gente fala de um câncer, para uma linguagem que esse paciente entenda. E eu preciso entender se ele me entendeu, né? Fora tudo isso, eu preciso garantir que ele está seguindo o caminho da forma que nós planejamos, que ele está seguindo o caminho do mapinha, da jornada dele. Então, nessa jornada, ele tem consultas, ele tem exames, ele tem tratamentos. Dependendo do tratamento, esse tratamento tem um perfil de toxicidade que já é esperado. Então, eu também preciso saber e avaliar e monitorar esse paciente, como ele está se saindo, como ele está se sentindo. Então, eu tenho que avaliar. Então, o enfermeiro navegador, ele é independente por isso. Porque ele não fica na enfermagem, ele transita nos setores de toda a equipe multiprofissional, nas etapas e nos outros setores do hospital. Então, se ele precisar intervir com a administração, ele vai intervir, com o setor de agendamento, ele vai intervir, com o setor de laudos, ele vai intervir. Por quê? Porque nós temos uma meta de tempo a perseguir, que tudo tem que ser cumprido no menor tempo possível, para que ele sempre tenha o atendimento oportuno, para que ele não perca chances, né, de perder a qualidade de vida, de perder performance, que a gente fala, ou de perder chances de cura, de maior sobrevida. Então, o tempo é uma perseguição constante na navegação. E a questão da manutenção do bem-estar, da qualidade de vida do paciente. Então, para isso, eu tenho que monitorar e entender, junto à equipe multiprofissional, quais são os profissionais que precisam estar junto nessa jornada com ele, a depender de qual a necessidade que ele tem. Então, o navegador, necessariamente, para garantir o cuidado centrado no paciente e a família, porque esse é um dos princípios da navegação de pacientes, ele precisa avaliar quais são as necessidades individuais de cada paciente. Nossa, com todas essas habilidades, ele também então tem que entender de tecnologia, porque um navegador, um enfermeiro navegador, precisa ter tecnologia ali na ponta dos dedos. E você sabe que isso é uma verdade. E vamos dizer assim, da tecnologia básica, porque quando nós somos enfermeiros dentro de um centro de infusão, tem os centros mais avançados, hospitais de ponta, que hoje tem tecnologia até para os enfermeiros à beira-leito, porque você confere a identificação do paciente da pulseirinha, com o rótulo da medicação, com o código de barras da prescrição, e você bipa tudo, assinatura eletrônica, já tem bastante interface com tecnologia, mas não é a realidade da maioria do nosso Brasil. E muitos desses enfermeiros que estão no dia a dia, eles também não sabem muito, não precisam, não são demandados a mexer em computador, a elaborar planilhas, a elaborar relatórios, a extrair relatórios de ferramentas de prontuário eletrônico. Isso é o básico do básico. Lá fora, e até em algumas iniciativas no Brasil, já se tem ferramentas, ou seja, sistemas, tá? Desenhados, voltados para a navegação de pacientes. Então, eu consigo enxergar onde está meu paciente ali no sistema, em cada momento cada etapa dessa jornada, dessa linha de cuidado que ele tem durante a navegação. Eu já consigo enxergar por onde ele passou, se ele fez o exame, já consigo ver se o resultado está disponível. E aí, dependendo da ferramenta, você tem um painelzinho que vão acendendo as luzes, né? Então, se esse meu prazo de tempo tá quase expirando, já tá uma luz lá amarela piscando para mim, que eu já preciso intervir, porque pode ser que esse paciente venha passar do prazo estipulado para aquela etapa. Então, hoje tem tecnologia, hoje também tem startups desenvolvendo trabalhos assim, e tudo que for de tecnologia que não for oneroso demais a ponto de não poder ser utilizado em larga escala, a ponto de não poder beneficiar os profissionais, não é? E que venha para otimizar o nosso tempo, melhor. Claro. Porque um dos gargalos da navegação é que, como nós precisamos alimentar prontuários, como nós precisamos alimentar tabelas, como nós precisamos colher indicadores, mensurar indicadores, apresentar indicadores e emitir relatórios, nós temos um tempo administrativo considerável, claro, né? E quando, na verdade, nós poderíamos estar mais tempo com os pacientes, tá? Então, se eu tenho uma ferramenta que poupa esse meu tempo administrativo, ou seja, que automaticamente já importe dados do prontuário, que ele já extraia de campos estruturados os dados que eu preciso para formar as minhas contas dos indicadores e me gerar um dashboard lindo, um painel lindo, assim, com os números, eu já economizo muito do meu tempo. Claro. E eu consigo ver mais pacientes. Então,
Então, isso aumenta melhora o que a gente chama de dimensionamento, de quantos pacientes um enfermeiro navegador conseguiria navegar por mês. Existe uma diferença entre o enfermeiro assistencial para o enfermeiro navegador? Sim. Então, o enfermeiro navegador, normalmente, tá? Por que eu falo normalmente? Porque como a gente não tem a regulamentação do escopo aqui no Brasil, pode ser que eu tenha um enfermeiro navegador no Brasil que ainda tenha uma função assistencial também, mas ele não tem uma assistência para fazer, tá? Ele avalia o paciente, ele educa o paciente, mas o cuidado assistencial é delegado ao enfermeiro assistencial. Tá? Por quê? Porque o enfermeiro navegador coordena todos os cuidados, não é ele que dá o cuidado, certo? Então, por exemplo, o enfermeiro assistencial, ele assiste o paciente, né, seja num momento de internação, seja no momento ambulatorial. Então, se o enfermeiro atende um paciente hospitalizado, internado, eu tenho a função, a minha rotina que está lá. Eu vou visitar esse paciente, né, no quarto todos os dias, vou avaliar como ele está, vou evoluir esse paciente, vou garantir que a prescrição de cuidados de enfermagem e a prescrição médica seja cumprida. Muito bem, essa é a função. Mas depois que ele teve alta, eu não vou saber mais dele, a não ser que, infelizmente, ele venha internar novamente. Então, acaba ali meu papel. Quando eu falo do enfermeiro assistencial num regime ambulatorial, normalmente esse enfermeiro, ou ele é um enfermeiro clínico especialista, que ele tem um papel educativo, mas muito de monitoramento desse paciente, clinicamente falando, ele maneja clinicamente esse paciente. Se esse paciente tem alguma toxicidade, tem alguma complicação, eu faço a interface com a equipe médica e faço a intervenção junto com a equipe médica para esse paciente, tá? Então, ele também segue e monitora. Se eu tenho um enfermeiro que não é clínico especialista, ele é um enfermeiro da infusão, ele pode ter uma variação nas suas atribuições, desde receber uma prescrição médica, avaliar, liberar para a farmácia manipular esse tratamento, pegar um acesso, administrar, orientar o paciente em relação a esse período que ele ficou e dos cuidados que ele tem que ter em casa após terminar a infusão. E aí eu tirei o acesso e meu trabalho normalmente acaba ali. Em algumas instituições, que eu não tenho navegação, principalmente, esses enfermeiros ainda fazem uma ligação quando o paciente vem pela primeira vez, para saber como ele ficou em casa, ou se ele tem alguma medicação que ele tem que continuar tomando em casa, ou o farmacêutico ou o enfermeiro também faz um contato telefônico para saber se está tudo bem, tá? Mas a função também acaba ali. E como que eles se relacionam com a navegação? Então, se eu tenho um enfermeiro navegador e eu não tenho um enfermeiro clínico especialista na minha instituição, o enfermeiro navegador, ele abraça a função de manejar clinicamente esse paciente, tá? Por quê? Porque se eu tenho os momentos nos quais eu vejo esse paciente presencialmente, nas consultas de navegação, ou que eu faça um contato telefônico, que é o contato da navegação, e eu detecto que ele está com alguma alteração, né? O navegador já entra em contato com a equipe referência desse paciente, equipe médica, equipe de enfermagem, tá? Então, se eu não tenho esse braço do enfermeiro clínico especialista, a equipe de enfermagem é o próprio navegador e ele maneja junto à equipe médica sozinho. Se eu tenho, ele faz essa interação, essa sinergia com esse enfermeiro clínico especialista que devolve essa informação para o paciente e o navegador vem para o quê? Para garantir que ele está seguindo o cuidado. Então, quem monitora o tempo inteiro é o navegador, principalmente para garantir para tentar mitigar, diminuir a chance dessas complicações atrasarem o tratamento em andamento, tá? E da mesma forma, quando é da infusão, o contato se acaba ali, tá? Então, aí a navegação acaba fazendo tudo. Nem todo enfermeiro assistencial consegue ser um enfermeiro navegador, porque o navegador ele exige habilidades específicas, muito estudo, muita dedicação. Talvez que o assistencial ele tem um estágio ali que ele acabou, que é a zona de conforto dele. Exatamente. Então, assim, tem quais seriam os dois cenários de enfermeiros assistenciais que não poderiam ascender, vamos dizer assim, à navegação? Um enfermeiro que ainda é inexperiente, ou seja, eu ainda preciso ali de 3, 5 anos como enfermeiro oncologista assistencial, conhecendo como é o paciente, como é a realidade, quais são as necessidades, quais são os protocolos, como eu manejo, para então eu subir mais um degrau e me tornar um enfermeiro navegador. Ou então é o enfermeiro assistencial que já é sênior, que já trabalha ali 2, 3, 5 anos, 10 anos, mas que, como você disse, ele está feliz ali. E ele não quer assumir outras responsabilidades. Ou por uma escolha, né? Ou, de repente, até por um perfil. Porque, como eu falei para você, o enfermeiro navegador, ele não precisa se relacionar com todo mundo. Então, se eu sou uma pessoa /profissional que eu não tenho um bom relacionamento interpessoal, dificilmente ele vai dar certo. Porque ele vai criar mais barreiras
com as pessoas ou com os departamentos do que retirar, do que remover, facilitando o caminho do paciente. Esse é um ponto muito importante. Se eu não consigo me comunicar, eu também não consigo ser um bom navegador. Porque a gente brinca que a gente tem que se comunicar em todas as línguas, né? Um enfermeiro navegador, quando ele vai fazer alguma apresentação dos seus indicadores, por exemplo, são os mesmos dados, mas existe uma apresentação para apresentar para o time da enfermagem, uma apresentação para o time médico e uma apresentação para os gestores, para os administradores do hospital. Por quê? Porque existem maneiras diferentes de você falar uma linguagem que faça sentido para aquela pessoa, para aquele grupo de pessoas, no caso de profissionais. Então, se eu também não souber me comunicar, dificilmente eu vou conseguir, por exemplo, participar de um tumor board, que é uma reunião multidisciplinar que discute condutas para os pacientes, ou expor a minha opinião num tumor board, discutir o caso de um paciente com a equipe médica. Porque, infelizmente, tem uma cultura de inferioridade quando nós falamos de enfermeira e de médico. Então, isso é como se fosse uma cultura de inferioridade estrutural. Estigmas, né? E os profissionais se formam com isso. Então, quando você vai para o seu trabalho, na hora que você precisa sustentar a sua opinião, se você não tem uma bagagem emocional adequada, se você não tem segurança naquilo que você está falando, e eu costumo dizer que o equilíbrio emocional com a informação e com o conhecimento é o que vai te dar essa segurança para você. Eu sei do que eu tô falando, então eu vou falar educadamente, que eu também não preciso, né, ser arrogante ou ser indelicado para falar, né, eu posso e devo ser educado, todo mundo merece ser tratado com cordialidade, e aí eu consigo me posicionar frente ao médico. Tanto é que eu tenho algumas iniciativas justamente de fazer um combozinho. Quando nós queremos capacitar alguns enfermeiros para navegar, tem toda essa questão das evidências que embasam a prática da navegação e enfermagem, mas eu sempre coloco o bônus de ter alguém para falar de formas de comunicação, como eu posso me comunicar melhor, como eu posso me fazer entender melhor, como é a minha postura, como é a minha voz, né? E você tá aqui, não me deixa mentir de quanto isso é importante nas relações e nas profissionais nem se fala, e também com o apoio psicológico, de você saber fazer a gestão das suas emoções para se relacionar melhor profissionalmente. Por que não dizer profissionalmente, pessoalmente falando também? Acho que é algo que é necessário para tudo na vida, mas que alguém que você ama dificilmente vai deixar de te amar porque você não se comunica direito, não é? Mas na sua profissão, sim. É verdade. Né, o seu trabalho pode ser prejudicado por isso. E essa máxima da comunicação também é muito verdadeira quando a gente fala de paciente. Não é incomum os pacientes acabarem de sair da consulta médica, entram na sala da enfermeira, entram na sala de aplicação, e quando o enfermeiro entra, eles começam a perguntar tudo. Ai, o doutor falou tal coisa, o que isso significa? O doutor falou que eu tenho que fazer tal coisa, mas eu não sei fazer isso, né? Então, por isso que a gente fala, e tem isso na literatura mesmo, que o enfermeiro, ele acaba modificando, traduzindo, né, algumas dessas informações. E o bacana da navegação é que ela consegue, então, padronizar também esses cuidados, né? E colocar toda a equipe multi num alinhamento de uma meta comum de cuidado para esse paciente. Porque o paciente é um só, a equipe são vários profissionais. E aí, cada um tá olhando no seu quadradinho. E aí, o navegador olha no quadradão, vamos dizer assim, né? Exatamente. Então, o que a gente fala é olha a big picture, né? Ele olha o paciente como um todo, e aí ele vai encaixando essas pecinhas do quebra-cabeça, que seria a intervenção de cada profissional, do cada um no seu quadrado, né? Para que aquilo faça sentido para o paciente. Porque pensa também, vamos tentar, né, exercer empatia, vamos nos colocar no lugar do paciente. Ele viu ali pelo menos 5 profissionais nesse início de tratamento. Ele viu um cirurgião, ele viu um oncologista clínico, ele viu um enfermeiro, ele viu o farmacêutico, ele viu o nutricionista e às vezes ele viu o psicólogo também, 6. E aí, cada um, para todo mundo, ele vai contar a mesma história e cada um vai olhar dentro do seu escopo de atuação quais são as intervenções que ele precisa passar para aquele paciente. E ele vai recebendo um monte de informação e um monte de papel. E aí ele pensa, nossa, por onde eu começo? Qual que é o primeiro? Né? Para onde eu vou? O que eu agendo? Alimentação.
o enfermeiro falou que por conta do efeito colateral isso não era muito bom. E o farmacêutico falou que se eu tomar isso pode interagir com o meu medicamento. Mas o nutricionista disse que eu preciso comer isso porque tem a proteína e tem a gordura que eu preciso para manter o meu peso durante o tratamento. E agora? Caos, né? Então, por isso que é muito bacana ter essa coordenação do cuidado, justamente para o paciente não fundir neurônios quando ele não precisa fundir, né? Quando, na verdade, ele precisa ser acolhido. Excelente. Você sabe que o Conecta, ele atende médicos, farmacêuticos, enfermeiros. E quando você diz, né, do papel do enfermeiro como tradutor de uma linguagem, é exatamente isso que você acabou de fazer. Essa questão da navegação da enfermagem, você conseguiu traduzir lindamente e claramente para todo mundo que está aqui assistindo ou ouvindo o Conecta. Eu quero te fazer uma pergunta. Como que a gente ganha a eficiência na navegação do paciente? Mas antes de você responder, a gente vai fechar aqui, você vai guardar essa resposta para um próximo episódio, tudo bem? Tudo bem, combinado. E a gente vai falar da eficiência da navegação, como que ela funciona, tá joia? Tá joia, perfeito. Você assistiu a primeira parte da entrevista com a Tamara Teixeira, incrível, falando da navegação e enfermagem. No próximo podcast você vai saber tudo sobre a eficiência desse processo, dessa ferramenta. Esse é um Conecta Podcast que está nas principais plataformas de áudio e logo mais você vai ter a segunda parte dessa entrevista. Muito obrigado.